Olá, nesse dia vamos fazer uma reflexão sobre a história de Zaqueu. Ela se encontra ali no Evangelho de Lucas 19. Vou estar lendo a partir do primeiro versículo até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu te dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa passagem muito conhecida de Zaqueu, eu gostaria de iniciar essa reflexão sobre a questão de muitos rotulá-lo como um ladrão. Eu acredito que a Lucas narrar, né, fazer a narrativa dessa história não tem como objetivo central essa questão. E o texto não, primeiro, eu me permito a discordar porque o texto não traz clareza sobre isso. Se você ler o versículo 8, ele diz ali que ele daria, né? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é algo já decidido, né? Já está decidido. E se em alguma coisa, né? Essa conjunção condicional se precisa de uma causa, né? Então, essa palavra ela será uma conjunção caso essa expressão expresse uma condição, né? Se você conseguir trocar o caso pelo vocábulo se, né? Se você pegar o texto e lá falar assim, ó, caso em alguma coisa eu tenha defraudado alguém, ou restituo quadriplicado. Então, nós vemos que há uma condicional aqui. Há uma condicional. Então, logo, o escritor poderia falar claramente aqui, ele não poderia pôr esse, ele fala assim, vou restituir, eu vou, né, uma decisão tomada sem ninguém se manifestar ou ter uma causa ou alguém reivindicar, né, eu vou devolver. O texto não diz isso. Então, eu me permito a discordar. Talvez algumas pessoas vão falar, a grande maioria dos publicanos eram injustos, roubavam. Eu acho um pouco perigoso nós caminharmos por essa ótica, senão algumas pessoas dizem que todos os pastores são ladrão, que roubam os dízimos da ovelha, vivem uma vida luxuosa e as ovelhas passando fome. Então, se eu analisar por essa ótica, acredito ser perigoso, né? A gente rotular dessa forma. Então vamos inverter o papel. As pessoas do mundo vão olhar para os pastores e será que eles estão certos? Porque há muitos pastores que agem de forma errada. Seria correto a gente rotular então como todos os pastores ladrões? Então acredito que eu caminhar nesse sentido seja um pouco perigoso. E o texto não deixa claramente falando que ele era um ladrão. Então eu tenho que me atentar e ser fiel ao que o texto diz. Não tem problema nenhum se realmente Zaqueu fosse um ladrão, um camarada corrupto, não tinha problema nenhum. A salvação, a graça de Cristo, né? A graça de Deus, ela está acessível a todo homem que crê nele.
Então, isso não é um problema. E esse não é o tema central, né? Ou não é a narrativa que Lucas quis passar acerca de se ele é um ladrão ou não. O fato é que nós sabemos que ele é um pecador e as pessoas se manifestam dessa forma com a indignação, porque os publicanos, eram pessoas, né, judeus, que estavam a serviço de Roma, recolhendo o imposto dos judeus ali. Então eles eram considerados um traidor. Imagine um império dominar o Brasil, uma grande potência, né? A China, sei lá, os Estados Unidos, vai lá, domina o Brasil, escraviza ele e fala assim: agora vocês vão ter que pagar impostos, e os próprios brasileiros, né, vão fazer a cobrança desse imposto. Então eles são considerados traidores, né? E por isso que a pessoa odiavam tanto, não só por esse fato de estar traindo a nação, mas a gente vê que há uma aversão pela cobrança de impostos. Hoje, no Brasil, provavelmente se paga muito mais imposto do que Roma cobrava naquela época. Hoje a gente deve pagar aproximadamente 50% do que nós trabalha para imposto. Então, e se cobra muito ou pouco, o fato é que a gente sempre vai odiar. Se você pegar alguns países desenvolvidos, Suíça, se não me falha a memória, a revolta da população lá é porque os políticos, eles não pagam o transporte público. Então essa é a grande revolta, porque eles acham que eles deveriam pagar como todo cidadão. Quem dera, né? Nós no Brasil, nós gostaríamos que todos os nossos políticos andassem gratuitamente nos transportes públicos. Então, essa questão de eles serem odiados, como qualquer político vai ser odiado. Agora, daí que eu falar que todos, porque a maioria dos políticos são corruptos, então eu associar que todos são ladrão. A maioria dos muitos pastores não têm um testemunho digno, então vou dizer que todos os pastores não prestam, são ladrão. Então é perigosa essa associação. Mas o que eu acho interessante nesse texto, e eu colocaria até o tema: buscar a pessoa certa pelos motivos errados. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar no capítulo anterior, é interessante, de Lucas, vai aparecer um jovem rico que vai chegar com um discurso bonito até Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus fala sobre as guardas dos mandamentos, tal, honrar o pai e mãe. E aí, em Lucas 18:21, esse jovem disse: e disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então você vê que ali no capítulo 18, nós encontramos uma pessoa rica, um guardador da lei, ou seja, aos olhos humanos, aquele era um padrão a ser seguido. Só que aí Jesus fala assim, essa expressão que ele coloca, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. No capítulo 18, se a gente ler, a gente vai pensar: poxa, é impossível um rico ser salvo, né? Mas o contraponto vem justamente no capítulo 19. A história de Zaqueu, porque ele também era um homem rico, e Jesus fala que há salvação. Qual a grande diferença entre um e o outro? É justamente o que está descrito ali em Mateus 6:24.
em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então perceba que Mateus aqui, né, no Sermão da Montanha onde Jesus está falando, ele iguala o dinheiro a um Deus. E qual o grande problema daquele jovem? Ele estava fazendo aparentemente todas as coisas corretas, procura Jesus, procura a pessoa certa, talvez para ter uma aprovação, uma validação. Talvez ele gostaria de ouvir Jesus: muito bem, continue assim, e talvez ele ser referência e Jesus falar: tá vendo esse homem? Vocês têm que agir igual ele. Mas não, ele tem uma repreensiva ali, porque Jesus conhece o nosso coração. E como Zaqueu, a tratativa já foi diferente. Ele está procurando a pessoa certa pelos motivos certos. Por quê? Lucas não relata que esse camarada tinha alguma enfermidade ou tinha algum parente, algum amigo que estava com algum problema e buscava alguma solução de Jesus. A Bíblia não relata, aliás, a Bíblia relata que ele era rico, então assim, ele não tinha um problema financeiro, tudo que era de questão material ele estava resolvido. E Jesus fala sobre aquele jovem rico, a dificuldade de um rico ser salvo, porque aparentemente ele acha que todos os problemas dele estão resolvidos com dinheiro, então ele não precisa de ninguém. Então, se ele tem saúde, ele tem dinheiro, tem saúde, e não tem nenhum problema familiar, para que ele vai precisar de Deus, né? Então nós vemos que a dificuldade, né, é justamente isso. E Zaqueu relata ali que ele só queria ver Jesus, ele só queria ver. Então você está buscando a pessoa certa pelos motivos certos, né? E nós encontramos muitos relatos, né? Muitos relatos, eu vou citar só algum aqui. Em Marcos 6:32, ele fala que, diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Aqui está relatando após a morte de João Batista, né? Jesus era primo de João Batista, e após a sua morte, diz que ele pega um barco e atravessa para um lugar deserto. Se você ler o versículo anterior, falava que ele se retirou com os discípulos para descansar e comer. Ele estava diante da multidão, ele não tinha nem tempo de comer. E com a notícia de que seu primo estava morto, né, João Batista, e é normal, às vezes quando a gente perde um ente querido, a gente quer ficar um momento a só, isolado. E que eu acho interessante é porque a multidão, sabendo que Jesus pegou o barco, atravessou, eles foram de a pé, e quando Jesus chegou, eles já estavam do outro lado. O Evangelho de Marcos, ele relata assim, que Jesus olhou para aquela multidão e se moveu de íntima compaixão, porque ele viu ovelhas como sem pastores, né? Lucas 9 relata essa mesma narrativa, e eu gosto dessa passagem de Lucas 9, porque ele diz assim: sabendo a multidão seguiu, e Jesus, né, e ele os recebeu. Olha que interessante, eu narrei esse acontecimento anterior para você entender o estado de espírito que Jesus estava, e o Evangelho de Marcos diz que ele se moveu de íntima compaixão, né, porque eram ovelhas como sem pastores, e Lucas diz que ele recebeu. O que eu quero dizer? Que Jesus está acessível a todos, mesmo aqueles que o procuram pelos motivos errados, ele está acessível. Ele diz aqui, ó, e ele recebeu a multidão, em Lucas 9:11, né? Falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Ou seja, então ele recebeu, falava do reino de Deus, sarou os que estavam enfermos e, por último, alimentou aquela multidão, que é aqui está relatando a passagem da multiplicação dos pães. Então, você vê que Jesus, ele preenche todas as lacunas existenciais que nós temos.
Tudo que nós necessitamos, nós encontramos em Jesus, e nós vemos aqui. Só que qual que é a problemática aqui? Após a multiplicação dos pães, eles quis entronizar Jesus, aclamar como rei. Jesus, sabendo, falou para os seus discípulos: pega o barco e atravessa que eu vou despedir a multidão. É aquela passagem que ele caminha sobre as águas, né? À noite, aí os discípulos vão atravessar, e à noite ele caminha sobre as águas. E como a multidão não viu ele entrando no barco, quando amanhece, eles ficam procurando Jesus, procurando, e Jesus tinha andado sobre a água, atravessou com seus discípulos, e chegando lá ao outro lado, aí nós vamos descobrir a motivação. Por que aquela multidão estava procurando Jesus? Será que eles estavam procurando a pessoa certa pelos motivos errados? Qual que era o motivo? Em João 6 você vai encontrar. João 6:26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Será que nós conhecemos pessoas que só buscam a Jesus quando estão com problema, quando estão com problema financeiro, com falta, com escassez? E a multidão aqui ficou muito clara. Jesus falou assim: ó, vocês só me buscam por causa do pão, porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles estavam procurando a pessoa certa pelos motivos errados. E aí Jesus declara: eu sou o pão da vida. E é interessante que aqui em João 6 ele faz um discurso duro. Essa multidão que ele recebeu, que ele estava acessível a todos, ele faz um discurso duro que todos vão embora. Eu acho fantástico no final desse discurso, porque aí tá os 12, sobrou só os 12 ali, uma multidão, sobrou só os 12 depois desse duro discurso de Jesus. E aí Jesus falou: e vocês aí, não quer acompanhar eles não? Aí Pedro levanta e fala: mas mestre, para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, você vê que as pessoas que procuram a pessoa certa pelos motivos errados não permanecem. Jesus os recebe. Quantas pessoas talvez você conhece que foram agraciadas, se aproximou de Jesus, você receberam milagres, receberam cura, se alegraram com o Evangelho, mas ela estava procurando Jesus pelos motivos errados, foi sanado aquele problema pontual, ela se distancia, se afasta. Então, a história de Zaqueu nos traz essa reflexão. Será que nós estamos procurando a pessoa certa pelos motivos certos? E quando isso acontece, é maravilhoso, porque perceba que todo mundo procurava Jesus, convidava para ir: vamos lá em casa porque tem uma pessoa enferma, vamos lá porque eu preciso de uma cura, eu preciso de uma provisão. E Zaqueu, que só queria ver, ele não é convidado. Jesus não é convidado por Zaqueu. Jesus se convida a entrar na casa de Zaqueu. Quando ele encontra Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Ou seja, Jesus está se convidando a entrar na casa de Zaqueu. Olha só, quando você procura a pessoa certa pelos motivos certos, a lógica inverte. Se hoje você começar a procurar Jesus pelos motivos certos, ele vai se convidar para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, para mudar a sua história. Perceba a diferença que isso faz. Então, você não vai buscar por meros interesses, mas você vai buscar por quem ele é. Ele já fez tudo que nós necessitamos. Ele já pagou uma dívida que era impagável. Ele já fez o sacrifício pelos nossos pecados. E nele nós temos tudo para vivermos. Igual em Lucas diz ali, ele nos recebeu, ele nos ensina acerca de Deus, deixou a palavra dele, ele nos cura e ele nos alimenta, tanto espiritualmente como fisicamente. Ele não deixa faltar nada. O salmista diz ali: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Então, ele cuida de todos os detalhes. Só que a reflexão que eu deixo para você:
Será que você está procurando a pessoa certa pelos motivos certos? Pense nisto. Para encerrar, Jacó, né, um grande nosso patriarca aí, ali em Gênesis 28, a partir do versículo 20, diz assim, ó: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus, olha aqui a conjunção condicional, né? Que a gente falou sobre Zaqueu ali. Se, né? Caso Deus, ele pôs uma condição. Caso Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que maravilha, né? Uma fé condicional. Se Deus me abençoar, se Deus não deixar faltar veste, se Deus não deixar faltar comida, é aquilo que eu falei, Deus está acessível a todos, né? Ele recebe. Mas olha essa fé de Jacó aqui, ela é uma fé condicional. Se Deus me abençoar, se Deus fizer isso, eu vou dar até o dízimo. Buscando a pessoa certa pelos motivos errados. Quero deixar para finalizar essa pergunta para você. Você está buscando a pessoa certa pelos motivos certos? Pense nisto. Deus abençoe sua vida e compartilhe, se você foi abençoado por essa reflexão, compartilhe com alguém que também você acha que necessita ouvir essa mensagem. Deus abençoe.